Boa noite, queridos. Vamos mais um culto de adoração e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês grandemente, que a mão do Senhor esteja com vocês, que livre cada um de vocês de todo mal. Nós vamos fazer uma oração introdutória e você pode orar comigo também. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos por este culto, te agradecemos por este momento. Que a tua mão de graça, de amor e de misericórdia esteja conosco. Perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, as nossas falhas, as nossas faltas. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome conta de todo esse culto, do começo ao final, e que seja exatamente conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Desfaça, em nome de Jesus, toda a obra do maligno contra este momento, e que o Senhor fale ao coração de todos aqueles que estiverem participando ou que ouvirão esta mensagem. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos também orar pelo César e continuar orando, né? Pelo César, pela família dele, pelo Patrick e pela família dele, conversão de toda a família dele. Pelo José, o seu José, pai da Laís, por questão de saúde. Pela Mara, ela pediu oração porque ela teve um problema no tornozelo e pediu oração também. Pela senhora Hilda, né, minha sogra, que está passando por uma dificuldade de saúde. Pela Aline e família e também pelo Aleluia e família. Amém? Se você ainda não tem e quiser adquirir, lá na amazon.com.br, você tem acesso ao livro Portal para a Vitória, o livro que eu escrevi pela graça e para a glória de Deus. Amém? Então você pode adquirir este livro também. E esta noite nós vamos falar que só Deus tem controle sobre o futuro. Preste atenção naquilo que nós vamos ministrar nesta noite, para que grave no teu coração. Então vamos orar pelos pedidos que a gente acabou de ler, e se alguém tiver mais algum pedido, pode encaminhar o pedido aí para nós durante este culto. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço pela casa e a família e a vida do César, que o Senhor o livre de todo mal e abençoe a família dele, pelo Patrick, ó Pai, pela salvação, Senhor Deus, conversão de toda a casa dele, te peço pela saúde do seu José, Pai querido, em nome de Jesus, visita, Pai, aonde ele estiver agora, cuida, Pai, ali da família, da Laís e de todos os filhos dele, ó Pai querido, em nome de Jesus e também da Maria. Te peço também, Pai, pela vida da Mara, Senhor Deus, para que tenham pronto, ó Pai querido, restabelecimento aí de todos os movimentos do tornozelo dela. Te peço pela vida do Aleluia, pela vida dele espiritual e família. Te peço também pela vida da minha sogra, a senhora Hilda, pela saúde dela. E te peço também pela vida da Aline. Peço também, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela vida do Éder, para cura total da visão, do problema de visão dele. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar que só Deus tem controle sobre o futuro. Só Deus tem controle sobre o futuro. Sabe o que vai acontecer amanhã? Só Deus tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. Até em relação a negócios, essas coisas, Deus diz que a gente nunca pode falar, amanhã eu vou fazer aquilo ou aquilo outro. Eu falo, não, se Deus quiser, você fará aquilo ou aquilo outro. A Bíblia também conta pra gente a história de Paulo, não é o texto-chave, mas eu quero citar que Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então tornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Enfim, não é o texto básico que eu vou usar.
Mas aqui eu quero usar já esse texto de Paulo já como um sinal de que tanto quem já é cristão e quem não for cristão, nenhum de nós temos controle sobre o nosso futuro. Paulo queria pregar num lugar, foi impedido. Vou para outro. Foi lá para o outro, queria pregar no outro lugar, foi impedido também. Até que Deus falasse para ele aonde ele iria pregar. Então o que eu quero dizer para você já nessa introdução, e ainda nem li o nosso texto base, é que só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe, o homem pode até fazer os teus planos, mas só Deus é que vai determinar o que realmente vai acontecer. Então, você pode fazer milhares de planos, e isso não é ruim, isso é bom, desde que, a partir do momento que você saiba, que você descubra, que Deus te revele qual é o plano dele, você consiga se alinhar ao plano dele. Amém? Então, só Deus tem controle do seu futuro. O texto que nós vamos usar como base é Jeremias capítulo 10, verso 23. Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, Senhor, é Jeremias falando para Deus, eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. Eu vou repetir para você. Jeremias 10, 23 diz: eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. Então, talvez você nunca tenha escutado isso, ou talvez nunca tenha prestado atenção nesse texto na Bíblia. Mas Jeremias, ele está falando de uma coisa que ele fala de um jeito como se fosse óbvio. Então, Senhor, isso é óbvio, eu sei que não está nas mãos dos homens o futuro. E ele continua, não compete ao homem, não é competência do homem, não é atribuição do homem dirigir os seus passos. Ou seja, saber o como, saber quando virar à esquerda, quando virar à direita, quando ir para frente, quando vir para trás. Então, esse texto ele diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. Então, aonde você estiver, declare isso comigo, não está nas minhas mãos o meu futuro. Não está nas minhas mãos o meu futuro. Então, isso precisa ser claro, isso é uma lição. Porque, às vezes, a gente fica muito frustrado com aquilo que não consegue controlar. Às vezes a gente fica muito frustrado com o resultado que a gente não consegue obter. Às vezes não acontece o que a gente esperou tanto acontecer. E isso é a maior prova de que realmente o meu futuro e o teu futuro não estão nas nossas mãos. Hein? Amém? O Senhor... eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. O nosso futuro não está nas nossas mãos. É claro que a gente tem a capacidade de atrapalhar o nosso futuro. A gente tem a capacidade de prejudicar o nosso futuro. Mas se fizermos a vontade do Senhor, o futuro estará da forma como Deus desenhou. E eu quero também vamos falar sobre alguns exemplos. O primeiro ponto que eu quero que você guarde aí no seu coração é: não escolho o que serei. E, gente, eu sei que faz parte de nós, o ser humano, até para educar os nossos filhos, principalmente quando estamos na adolescência, na juventude, a gente quer escolher, e isso é saudável, o que quer ser. Mas a gente só precisa ponderar o seguinte: você pode escolher o que quer ser, mas a última palavra tem que ser de Deus. Não adianta, faz bem você que sonha em ser um bombeiro, você faz bem em querer sonhar em ser um bombeiro, mas se você descobrir com o tempo que Deus está encaminhando a tua vida num outro sentido, então não fique frustrado por não ser bombeiro. Se Deus estiver encaminhando a tua vida no outro sentido, obedeça ao encaminhamento que Deus está te dando, porque Deus é que dirige os nossos passos. Amém?
Ele é que dirige os nossos passos. Os passos aí, está falando de caminho. Então, eu estabeleci um caminho por onde eu vou caminhar e de repente Deus fala, não, vira à esquerda. Mas Deus está para lá, Deus fala, vira à esquerda e nós temos que obedecer aquilo que Deus falar. Amém? Provérbios 19, 21 diz assim, muitos são os planos no coração do homem. E de novo, é bom ter planos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você nunca deve lutar contra uma vontade de Deus. Quando você entender que Deus está te dando um direcionamento, você não pode lutar contra este direcionamento que Deus está te dando. Por mais doído que seja, por mais complicado que seja, por mais pessoas que estejam envolvidas, por mais pessoas que talvez fiquem até feridas ou machucadas, você precisa trilhar exatamente a direção e o caminho que Deus está te dando, porque muitos são os planos que nós fazemos no nosso coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, nós sonhamos com algumas coisas, nós sonhamos em sei lá, eu sonho em morar nas Bahamas, sei lá, morar Havaí, Bahamas. E aí Deus diz, fala, não filho, eu quero que você vá para a Ucrânia, mas eu não sei nada da Ucrânia, fala, mas eu quero que você vá para a Ucrânia. Então por mais que você esteja ou tenha se preparado para Bahamas, e agora você descobre de Deus que Ele quer que você vá para a Ucrânia, então você deve ir para a Ucrânia. Porque nós vamos ver que Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então eu não escolho o que serei, aceito o que Deus tem para mim. Então, olha o que eu vou dizer para você, se não é contra o que eu acabei de ler. Sempre trace objetivos. O que você quer ser? Sempre trace objetivos. Deus não está anulando isso. Que muitas vezes você vai acabar escolhendo o que Deus tem para você. Às vezes pode ser que não. Porque às vezes nós nos vislumbramos com coisas bonitas, com coisas que enchem o nosso ego, com coisas que enchem o nosso coração. Mas de repente Deus vem e fala, não, mas não é isso que eu tenho para você. Só que muitas vezes Deus não fala isso no começo. Muitas vezes Deus não fala aquilo que vai acontecer no nosso futuro, e a Bíblia fala sobre isso, porque às vezes a gente não vai querer ouvir. Às vezes a gente não vai querer ouvir. Às vezes não é o que a gente quer. Eu, por exemplo, eu nunca quis ser pastor. E eu posso dizer que hoje eu estou pastor, mas eu nunca quis nem estar pastor. Nunca quis. E quando Deus deu esse chamado, eu não quis. Mas o próprio Espírito Santo foi me convencendo de que esse era o caminho que Deus tinha para a minha vida. Então, assim, no começo eu demorei 1 ano e meio para aceitar o chamado. Mas o Espírito Santo foi falando, até que Deus me colocou no caminho do pastorado. Então, entenda você, você não escolhe o que você vai ser, mas é saudável que você deseje ser alguma coisa, mas você não escolhe. O final, você precisa entender o porquê você nasceu. O porquê você nasceu. Para que tipo de vidas você vai tocar. Para que tipo de pessoas você vai influenciar? Em onde você vai morar? Qual vai ser a tua família? Com quem você vai se casar? Quantos filhos você vai ter? Onde você vai trabalhar? Qual é a função que você quer chegar? Tudo isso é saudável, você precisa colocar isso no seu coração. Mas não esqueça que você não tem a última palavra sobre aquilo que você escolher. Quem tem a última palavra sobre aquilo que você escolher é Deus. Então, mas pastor, mas por que então você diz que eu devo escolher, mas no final não vai ser eu quem vai escolher? Eu digo para você escolher porque isso significa que você pensa no futuro. E pensar no futuro é bom, porque pensar no futuro faz você gerar metas, objetivo de vida. E ter metas e objetivo de vida é bom. A única coisa que eu quero que você abra o teu coração esta noite é que
Deus, ele acha saudável, ele tem como saudável você escolher metas, mas ele quer que você faça exatamente aquilo que você nasceu para fazer. E você não nasceu para fazer o que você quer, você nasceu para fazer o que Deus quer. Às vezes vai coincidir o que você quer com o que Deus quer, porque o próprio Espírito já foi tocando no coração. Mas, querido, imagina você na adolescência. Imagina você na adolescência. E nós sabemos, eu estou falando da adolescência porque na adolescência é que as paixões são mais fortes. Imagina que você deseja muito, muito, mas muito uma coisa. Eu posso dizer por mim, na minha adolescência eu desejava muito, eu queria ter um aparelho de som, que naquela época se chamava de 3 em 1, hoje ninguém nem sabe o que é um 3 em 1, mas naquela época se chamava um 3 em 1, então era o meu sonho ter um 3 em 1. E eu lembro que eu comecei a trabalhar e fui juntando dinheiro, juntando para poder comprar à vista, juntando dinheiro para poder comprar. Eu lembro que quando eu cheguei na frente da loja, era a época do Sarney, a inflação chegou a mais de 80% ao mês, 80% ao mês. E eu sei que enquanto eu estou na frente da loja, que eu tinha saído do trabalho, esperando a minha mãe chegar para que ela comprasse comigo, porque eu era menor de idade, esperando a minha mãe chegar para comprar o aparelho comigo, os vendedores, o lojista, ele mudou o preço do aparelho 3 vezes. Eu pensei, se a minha mãe não chegar rápido, não vai ter mais dinheiro para comprar esse aparelho. Porque a inflação, você via os preços mudando na tua frente. Enfim, comprei. Quando eu cheguei em casa, feliz da vida, eu falei, era isso que eu queria. Eu olhei o manual, liguei tudo bonitinho, coloquei na tomada. Quando fui ligar o aparelho, ele não funcionava. Eu sei que quando eu liguei na autorizada, o rapaz falou, ele falou assim, você sabe quantos aparelhos acontece o que aconteceu com você de não ligar? Ele falou, é 1 a cada 1 milhão. E eu pensei, meu Deus. E aí veio aquela frustração terrível, né? Depois eu arrumei, mas veio aquela frustração terrível. Sabe, muitas vezes os nossos planos não estão combinando com o plano de Deus. E aí a gente não está sabendo entender por que as coisas não estão dando certo. Então, o que devemos fazer nessa circunstância? Pedir para que Deus revele para a gente qual é o plano dele. Então, em primeiro lugar, eu não escolho o que serei, eu aceito o que Deus tem para mim. E isso não quer dizer que você vai sair em prejuízo, nada disso, não tem nada a ver. Então, segundo ponto, submeto os meus desejos à vontade de Deus. Sabe aquilo de Deus não te anular? Você pode desejar o que você quiser. E a Bíblia diz que Deus atenderá até os teus desejos, então deseja o que você quiser. Agora, eu posso desejar, Senhor, desejo tanto ter uma blusa nova, desejo tanto Deus ter uma blusa nova, só que Deus, eu não tenho dinheiro para comprar essa blusa. E se eu comprar essa blusa, eu vou comprometer alguma outra coisa que eu preciso talvez pagar. E aí, na mesma semana, alguém bate na sua porta e fala, olha, lembrei de você, eu queria te dar algum presente, mas não sabia o que, eu acabei comprando uma blusa. Então, eu creio nisso e Deus te dá. Agora, tem coisas que nós vamos desejar e por causa do amor de Deus para a nossa vida, Ele não vai nos dar. E por que Ele não vai nos dar? Ele não vai nos dar porque talvez seja algo que vai interferir no futuro que Ele tem para mim. Veja, Deus não me anulou, Ele não me impediu de desejar, mas quando Ele percebe que vai roubar a minha vida ou a minha alma das mãos dEle, então Ele interfere e Ele pode não nos dar aquilo que desejamos. E saber que Deus dá e saber que Deus não dá, isso é maturidade. Talvez seja mais importante saber que Deus tem poder para não dar do que Deus tem poder para dar. Por quê? Porque isso precisa gerar maturidade em nós. Sabe? A Priscila briga comigo de vez em quando eu tento dar alguma comida diferente aqui para o nosso filho, o Josh. Então eu estou comendo um pão que tem um pouquinho de ketchup e aí coloco na boca dele, ela vê, ela briga comigo. Fala, ele não pode comer, é uma criança. Ela não... Veja,
Ainda que ele queira, ainda que ele esteja pedindo, ela interfere porque sabe que aquele tipo de condimento, para o tempo que ele está vivendo, para a idade dele, na verdade isso para qualquer idade, mas para o tempo que ele está vivendo, para a idade dele, faz mal. Então ela vem e diz, você não pode dar. Então quando Deus não nos deixa ganhar alguma coisa, ou ser alguma coisa, ou ter alguma coisa, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que aquilo de alguma forma pode ser prejudicial. Amém? Amém? Jeremias 29, 11, na primeira parte diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, ou seja, nós podemos fazer os nossos próprios planos, mas o plano exato do porquê eu nasci, esse está nas mãos de Deus e não nas tuas mãos e nem nas minhas. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso, eu vou te explicar mais pra frente isso melhor. Mas o que eu quero dizer é, você deseja o que você quiser, mas sempre quando desejar, você pergunta, Deus, mas é isto que o Senhor quer? É isto que o Senhor tem para mim? Entende? Deseja o que você quiser e permita que Deus tire de você aquilo que Ele sabe que vai fazer mal para o teu futuro. Amém? Por isso que uma boa oração é aquela que Jesus fez. Uma boa oração é aquela que Jesus fez. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Então, sabe, Jesus ele queria que Deus desse uma outra solução para aquele momento. Mas Deus falou assim, mas Jesus falou para Deus, falou, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Então, se tem uma coisa que eu nunca ouvi testemunho sobre isso é, eu fiz exatamente o que Deus mandou e por isso eu estou frustrado. Esse testemunho eu ainda não ouvi. Então, assim, confie no Senhor, espere no Senhor. E coloque os teus desejos debaixo da vontade de Deus, porque Ele sabe, é Ele que conhece os planos que tem para a tua vida. Ou seja, Deus ele desenhou uma estrada para você percorrer. Imagina que ele pegou e falou assim para os anjos, gente, estou só viajando na maionese. Ele pediu para o anjo, vamos ver agora como que vai ser a vida do Max. Traga lá um mapa, vai ser, já escreve aí em cima do mapa do Max. Ou seja, vai ser aonde eu quero que ele viva, aonde eu quero que ele passe, aonde eu quero que ele toque, aonde eu quero que ele trabalhe, aonde eu quero que ele congregue, aonde eu quero que... Então Deus vai traçando uma linha e ele fala assim, olha, pronto, pode guardar, fecha e guarda, esse é o plano que eu tenho para o Max. Quando ele nascer na terra, esse aqui é o que eu vou fazer, isso aqui é o que eu vou fazer na vida dele. Então, você precisa caminhar tendo total consciência, total transparência no seu coração de que Deus tem o melhor para a tua vida. E nem sempre o melhor para a tua vida é o melhor que você pensa que é para a tua vida. Então, não reclame de Deus, submeta-se a Ele. Fala, Senhor, se é a tua vontade, então que assim seja. Mas eu quero saber exatamente qual é a tua vontade. Você pode orar e pedir isso a Deus e Deus pode te dar. Então, assim, você pode desejar o que você quiser e isso é saudável, desde que, claro, não seja pecado. Mas isso é saudável. Mas não esqueça que Deus é que conhece os planos que Ele tem para você. Amém? Terceiro, Deus pode contrariar os seus planos de forma radical. Deus pode contrariar os seus planos de forma radical. Sabe, Senhor, não, eu não abro mão, eu quero estar em cima. Deus falou, filho, você vai estar embaixo. Senhor, eu quero estar à direita. Filho, eu podia até colocar no centro, mas o que eu escrevi para você está à esquerda. Então, às vezes, Deus vai ser radicalmente contrário àquilo que Ele tem aqui, contra os nossos desejos, contra a minha vontade, contra aquilo que eu desenhei. A gente se sente muitas vezes mais confortável naquilo que a gente já sabe fazer. De novo, às vezes a gente se sente mais confortável naquilo que a gente já sabe fazer. Por isso que é muito comum, o pai é carpinteiro, o filho vira carpinteiro. O pai
ferramenteiro, o filho vira ferramenteiro. A mãe é médica, a filha vira médica. A mãe é enfermeira, a filha vira enfermeira. O pai é médico, o filho vira médico. É comum porque são assuntos que a gente já tem escutado no decorrer da nossa vida e são assuntos que não soam estranhos para nós. Então a gente já tem uma certa familiaridade com o assunto. E às vezes Deus vem e fala assim, você está ali já se preparando para ser uma grande enfermeira, Deus fala assim, não, você vai trabalhar com usinagem. Fala, Senhor, mas é trabalho pesado. Fala, não, você vai trabalhar com usinagem. Sabe, você vai pegar peça pesada, você vai mexer com coisa pesada. Você fala, Deus, mas eu queria ser enfermeira. Não, mas o que eu tenho para você é usinagem. E você fala, Deus, mas eu não conheço nada de usinagem, eu nunca ouvi falar sobre usinagem, eu nem sei o que é isso, eu nem sei o que fazem lá. E aí Deus vai pedir, mas confia que vai ser melhor para você. E Deus tem razão naquilo que ele fala. Sabe, Deus, quando ele chamou Jonas, ele falou para Jonas ir para Nínive para pregar para Nínive. Diz lá Jonas 1, 2 e 3. Eu resumi aqui. Deus disse para ele, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas, ele não só fugiu da presença do Senhor ali da onde ele estava, como ele foi para o porto, comprou uma passagem, se bobear não tinha nem se preparado para isso, comprou uma passagem, entrou no navio, o navio afundou, ele foi para ser assassinado, só que ao invés de morrer, um peixe o engoliu, foi parar na barriga do peixe, e só na barriga do peixe que ele se arrependeu e falou, tá bom, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Mas ele passou diversos aperreios, dificuldades, que não era para ele ter vivido e não era para ele ter passado. Mas como ele quis muito fazer o desejo dele, ele acabou vivendo dificuldades que ele não precisaria viver. Então entenda, submeta-se àquilo que Deus quer. E Deus muitas vezes vai contrariar mesmo aquilo que a gente está sonhando, aquilo que a gente está propondo, aquilo que a gente idealizou talvez a vida inteira. Sabe, você passar a vida inteira sonhando com uma coisa? Imagina Abraão, talvez Abraão está ali no meio da parentela dele, e a parentela toda, e ele é uma parentela bem de vida, tem lá suas dificuldades, tem seus problemas, mas ele está estabelecido. Ele está tranquilo, ele está numa casa que é dele, ele está, se qualquer dificuldade, ele chama os parentes que estão próximos, porque ele está na cidade, na região que é praticamente dele, ele está tranquilo. Aí, ao invés de Deus falar assim, olha, eu vou fazer você prosperar aí no meio do teu povo, Deus fala, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus vem e contraria a gente de forma absurda. De forma absurda. Queridos, mas não é isso o que um verdadeiro Deus tem poder para fazer? Não é isso o que o verdadeiro Deus faz? Ele tem poder para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser e como ele quiser. E se você declara que ele é teu Deus, você tem que ouvir a voz dele e você tem que obedecer o que ele está falando e fazer direitinho, exatamente como a orientação que ele te deu. Talvez você ainda tenha desculpa de não saber exatamente o que Deus quer, mas se eu estou ministrando isso para você, eu creio que em breve você vai saber exatamente o que Deus quer. E quando você souber exatamente o que Deus quer, eu já só estou preparando o teu coração para que você obedeça, para que você realize exatamente a vontade de Deus para a tua vida. Então, Deus fala para ele, vá depressa, ou seja, Deus tinha urgência na coisa de mandar Jonas para um lugar e ele pega e sai correndo para outro. Talvez você que esteja ouvindo, assistindo essa mensagem, talvez você já saiba há muito tempo o que Deus pediu para você fazer e você teima em não fazer o que Deus pediu para você fazer e Deus tem pressa naquilo que Ele quer fazer, mas você não está com pressa assim e prefere curtir a vida do jeitinho que você desenhou para você mesmo, do jeitinho que você quer para você mesmo. Uma coisa, a única forma de eu mostrar para Deus de que verdadeiramente Ele é Senhor sobre a minha vida é quando eu obedeço aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele quer que eu faça.
Então, o que Deus quer que você faça, o que Deus está pedindo para você, você precisa ter muito clareza nisso. É claro, toma cuidado, porque às vezes Satanás vem pedindo algumas coisas também e você pode confundir as vozes. Mas uma vez que você tenha a convicção e você tenha certeza daquilo que Deus quer, nós precisamos obedecer. Nós precisamos seguir exatamente o caminho que Ele tem desenhado para nós. Queridos, Abraão, quando seguiu o caminho que Deus tinha para ele teve que deixar para trás pessoas que ele amava. Ele teve que deixar pai, ele teve que deixar mãe, ele teve que deixar tios. Ele ainda tentou dar uma disfarçada e levar um sobrinho junto com ele, mas lá na frente Deus falou, não é para trazer ninguém, eu estou levando você. Você consegue entender isso? E aí o único da família que ele levou começou a atrapalhar o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele teve que se separar desse único que ele tentou levar. Então, quando Deus falar para você que não é para levar, não é para conduzir, você precisa entender e respeitar e obedecer o que Deus está falando para você. Porque Deus tem algo com você. Amém? Deus tem algo com você. E isso muitas vezes vai fazer a gente abrir mão de coisas que a gente não quer abrir mão. Mas saiba que Deus pode te contrariar de forma radical. E não quer dizer que Deus é mau, mas quer dizer que Deus tem algo muito diferente do que você pensa para você. Amém? Em quarto lugar, o plano de Deus ele é melhor para você. Então eu sei que você sonhou, desejou, você já desenhou aí o que você queria, você já colocou numa placa, às vezes você já mandou e-mail para todo mundo, às vezes você já colocou no Facebook o que você vai ser, às vezes você já tweetou para todo mundo aquilo que você vai comprar, aquilo que você vai adquirir, ou aquilo que você vai conquistar, às vezes você já pagou aí na mídia para todo mundo divulgar o que você vai ser e agora Deus está falando que você vai ser outra coisa. E eu sei que isso é complicado. Teve uma época que eu entendi de Deus que eu deveria sair do trabalho profissional e ficar só no ministério. E aí eu me empolguei com o ministério e comecei a pregar. Né? Quando eu ia em lugar diferente, eu pregava. Não, porque Deus me tirou do trabalho, eu vou viver do ministério e que nunca mais eu volto a trabalhar. Aí um dia Deus me deu o sonho dizendo, eu vou te humilhar. E na época eu já estava tão na lona, né? Tão derrotado, tão largado já no chão, sabe? Quando você não consegue nem desligar o despertador que está tocando do teu lado, eu já estava tão arrasado que eu falei, Senhor, como assim o Senhor vai me humilhar mais? E aí ele disse, você precisa voltar a trabalhar profissionalmente. E, gente, foi um baque. E a primeira coisa que eu disse para Deus, foi, Deus, mas eu já preguei para todo mundo que nunca mais eu voltaria a trabalhar. Aí Deus me disse de forma muito clara, eu nunca mandei você pregar isso. Sabe? A gente está fazendo propaganda de algo que a gente quer ser, e aí vem Deus com um balde de água fria segurando na mão, escondidinho atrás de você, e faz assim, ó, em você. E aí foi, Deus, o que foi isso? Por que não deu certo? Porque não é isso que eu tenho para você. E a gente precisa entender, como eu ouvi uma pessoa dizendo hoje, a gente precisa entender os ciclos da vida. E tem ciclos que a gente faz uma coisa, tem ciclos que Deus vai falar, faz outras. Então, se hoje eu estou pastor, eu não posso dizer, eu vou morrer fazendo exclusivamente isso. Eu não sei. Se hoje eu coloquei todo o meu foco numa empresa, numa carreira profissional, e de repente lá eu não posso dizer assim, olha, eu sempre vou trabalhar até o final da minha vida. Eu não sei, porque eu já aprendi que eu não sei sobre o meu futuro. E você sabe que na minha arrogância, na minha soberba, já teve uma época na minha vida que eu achava que sabia exatamente o que Deus ia fazer. E agora
eu falo para vocês totalmente quebrado, dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. O que Ele vai fazer amanhã, eu não sei. Eu não sei. E eu estou tentando aqui olhar nos olhos de vocês, de quem está aqui no Face, olhar nos olhos de quem está no Instagram, ou é o contrário aqui? Os olhos de quem está no Face e os olhos de quem está no Instagram. Então eu quero olhar bem nos teus olhos e eu quero dizer assim: eu não sei o que será de mim amanhã. A única convicção que eu tenho na vida é de que eu me encontrarei com o Senhor. Porque eu creio pela fé em Jesus Cristo que o Senhor me salvará e que Ele me levará para habitar e morar com Ele. Aleluia e glórias a Deus por isso. Mas se eu falar para você o que eu vou fazer amanhã, eu digo hoje com convicção. Isso eu tenho certeza, eu não sei. E Deus teve que trabalhar muito na minha vida para eu chegar ao reconhecimento de que eu não sei. E eu diria para você que se a gente sabe, a nossa vida não pertence ao Senhor. E se nós não sabemos e confiamos em Deus no que Ele tiver para nós, a nossa vida pertence ao Senhor. Então, às vezes você acha que sabe tanto sobre o teu futuro, que você sabe tanto o que é melhor para você, e você pode estar muito enganado. Só Deus sabe o que é melhor para você. Jeremias 29:11, na segunda parte, diz assim: diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que eu quero dizer é que seja lá o que Deus escolher para você. Se for totalmente contrário ao que você sonhou até agora, se for totalmente contrário ao que você divulgou para os outros até agora, eu quero que você confie, eu quero que você obedeça, eu quero que você siga exatamente aquilo que Deus te falar. Porque você não está aqui para obedecer aos homens, você está aqui para fazer a vontade de Deus. E às vezes, quando nós fazemos a vontade de Deus, contrariamos em alguns momentos a vontade dos homens. Isso para não dizer que quase sempre contrariamos a vontade dos homens. Você não tem que se sentir perdido na vida porque você está com medo do que vai acontecer amanhã. Não. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, você é uma pessoa normal. E eu posso te dizer, você é uma pessoa que Deus ama. Deus te ama. Ele só está esperando você abrir mão de querer ser, abrir mão de querer ter, abrir mão de querer estabelecer aonde você vai chegar, para que Ele te coloque aonde Ele quiser te colocar. Eu lembro que Davi chegou ao reino, mas depois, por falhas de Davi, ele foi para o deserto, escorraçado, sem teto, para morar. E depois Deus restabeleceu. Agora eu quero que você pense comigo, passou pela cabeça de Davi, depois que ele virou rei, que um dia ele ia voltar a morar no deserto? Eu tenho certeza que não. Será que passou na vida de Jó, pela cabeça de Jó, de que um dia ficaria enfermo do jeito que ele ficou? De que um dia ele perderia tudo o que ele havia conquistado? De que um dia todos os seus filhos e parentes mais próximos, digo ali, as noras, genros, talvez netos, será que passou pela cabeça de Jó que algum dia ele perderia todos os parentes? Será que passou pela cabeça de Jó de que um dia ele estaria sentado no chão, sem roupa, com a pele toda ferida, cheio de cinzas, e ouvindo acusações de 3 amigos dele? Eu acho que isso não passou pela cabeça de Jó. Eu acho que esse foi pego de surpresa. Mas você sabe o ensinamento que isso trouxe a Jó? É de que se Deus trouxe uma boa vida para ele, e agora ele estava numa situação complicada, numa situação difícil,
Jó, ele declara, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. Veja, o fato de você não saber qual vai ser o teu futuro não quer dizer que você não vai ter esperança de nada. Eu quero que você durma essa noite acreditando que o dia de amanhã vai ser melhor. Só não queira desenhar, porque se você desenhar, você pode ser frustrado. Então, deixe o dia de amanhã acontecer. Deixe o dia de amanhã acontecer. Eu essa semana mesmo acordei um dia muito triste, e por causa de algumas questões. E aí me chegou um vídeo que depois vocês procurem aí na internet, de uma menina, se eu não me engano, chamada Sarinha. E o título é O Dia que Deu Tudo Errado para o Pastor. A ideia era mais ou menos essa. E eu nunca tinha escutado uma história dela, né? Na história não é dela, é ela contando. Mas eu vi que ela tinha a presença de Deus para contar aquela história. E quando eu ouvi aquela história, eu falei, peraí, a gente pode às vezes estar vivendo numa tristeza angustiante por algo que foi a gente que projetou e não que Deus projetou. Talvez você pode estar exatamente vivendo a vontade de Deus e estar frustrado, mas ao contrário, não deveria estar frustrado, você deveria estar feliz porque está vivendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero que você confie que o plano de Deus ele é melhor para você do que o que você tem para você. E aí ele deixa bem claro em Jeremias, que é um clássico para nós, que os planos de Deus é de fazê-los prosperar, sabe? É de fazer você se dar bem. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, mas eu sei que eu vou me dar bem. Eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, mas se você crê nessa palavra de que Deus tem um plano para você e você tem obedecido até onde você tem entendido, então você vai se dar bem. É isso que eu quero que você creia. Amém? Amém? E para finalizar, não tente controlar o teu futuro. Eu não gosto, e as pessoas sabem, né? Eu não gosto de hinos antigos. Então eu não gosto. Meu Deus do céu. Quando eu vou num lugar e começo a cantar hinos antigos, às vezes Deus toca no meu coração, mas às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, não tem nada mais recente, pelo menos dos últimos 20 anos, para esse pessoal cantar. Mas sabe aquela canção que diz solta o cabo da nau? Que eu me lembrei dela agora. Solta o cabo da nau. Sabe quando você está num grande navio e alguém diz assim para você, olha, estamos no meio do mar e o timão não está funcionando. Ou seja, eu não posso virar o navio para onde eu quiser. E aí você perde o controle de para onde você vai. Eu quero hoje que você declare ao Senhor isso. Eu falo, Senhor, eu declaro que eu perdi agora o controle da minha vida e para onde eu vou. Que faça exatamente a tua vontade. Eu não sei se já te disseram ou se você já prestou atenção nisso. Noé foi colocado numa arca. Em uma época em que todo o mundo virou mar. Nenhum texto diz que Noé na época sabia navegar. Ele nunca tinha entrado no navio. Ele não sabia para onde ir. Quem sabe esse era o primeiro navio da época. Não sei. Mas o que eu quero te dizer é, na arca, Noé não tinha como mudar o rumo da arca. Não tinha timão na arca. Não tinha aquele instrumento, sabe aquele instrumento redondo que tem lá no slogan do Corinthians? Sabe aquele instrumento redondo com aqueles pedacinhos de pau assim que o capitão vai lá e vai girando, vai girando, vai girando, vai virando o navio? Deus não pediu para Noé colocar um timão no navio. Significa que Deus sabia aonde aquela arca um dia iria parar. Deus sabe aonde você vai parar. Sabe?
A Bíblia diz que são lugares altos, a gente vai ver, mas que são lugares altos. Eu quero que você entenda isso. Não fique frustrado por você não saber o que vai acontecer no teu futuro. Eu estou pedindo para que você confie no Senhor, obedeça o que Ele te pedir para fazer, porque vai dar certo e o seu futuro nas mãos dele é garantido. Se o teu futuro ficar nas tuas mãos, há uma grande chance de quase 100% de dar errado. Amém? Amém? Não tente controlar o teu futuro. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. E és tu que garantes o meu futuro. Você só tem uma garantia de fazer aquilo pelo qual você nasceu para fazer. Se você fizer o que Deus está mandando, está pedindo, está dando a ordem, está ordenando que você faça. Você não tem outro caminho, porque você quer tanto ter uma vida plena, você quer tanto ter uma vida de alegria, de satisfação, então faça o que Deus está te pedindo, ainda que isso doa, ainda que seja uma grande perda para você, o Senhor tem o melhor para a tua vida, o seu futuro. Se você obedecer, está garantido. É você soltar ali um pedacinho de prata que você esconde com todo carinho. Deus está falando, dá esse pedacinho de prata. Você, não, Senhor, é a única coisa que eu tenho, dá. E aí quando você dá, você descobre que a pessoa que você deu o pedacinho de prata, ela prosperou e trouxe ouro para te dar em agradecimento pela tua vida. Deixa Deus guiar o teu futuro. Abraão pensou que no caminho dele, na estabilidade dele, no conforto dele, era a melhor situação. E ele descobriu depois que, obedecendo ao que Deus falou, mesmo perdendo todo o controle sobre o dia de amanhã, sem saber aonde ele estaria no dia seguinte, Deus o fez prosperar em todas as áreas. Felicidade no casamento, felicidade com o filho e os parentes que depois cresceram, felicidade com a família dele, com a casa dele, felicidade do lugar aonde Deus o levou. Ele era uma pessoa próspera, ele era uma pessoa que por onde ia, Deus o abençoava em todas as áreas da vida. Ele teve felicidade financeira, ele teve muitos bens, muitas posses, mas porque ele obedeceu exatamente ao que Deus falou para ele fazer. Eu sei que isso é duro demais para alguns de nós. Para mim é. Mas eu quero dizer para você, ou Deus é Deus sobre a nossa vida ou não é. Ou Deus é Deus sobre a nossa vida ou não é. Porque não podemos dizer que tu és o meu Deus. Aí Deus sim, então faz isso para mim. E falou, não, isso eu não vou fazer. Então ele não é Deus. Salmos 16, 9 diz assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas veja, não está condenando. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você pode planejar a sua direção para onde você quer ir, mas a hora que Deus falar, vire à direita, vire à esquerda, a hora que Deus falar, pare, a hora que Deus falar, desça, a hora que Deus falar, suba, você precisa obedecer. Então, teve um dia que eu achei que eu ia ser próspero. Teve um dia que eu achei que eu ia ser próspero naquilo financeiramente, no meu trabalho. E não posso negar que eu não fui próspero. Mas eu pensei que seria assim a vida inteira. E de repente Deus pede para eu largar o trabalho. Aí eu pensei que ficaria no ministério para sempre, que não trabalharia mais profissionalmente, somente no ministério. E aí Deus veio e falou para eu voltar para o trabalho. Então o que eu posso dizer para você é, hoje eu não sei mais o que Deus tem para mim. Eu só sei que o que Deus tem para mim é algo maravilhoso. E eu espero que você consiga entender isso no teu coração. 2 Samuel 22, 34 diz assim, ele me fez correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Deus quem vai fazer a gente correr. E às vezes a gente olha
para um caminho e fala, isso aqui não é bom. Aqui é ruim, tem muita pedra. Mas se você não sabe, veja aqui, é como a gazela. E se Deus preparou os teus músculos para correr mais num terreno difícil do que num terreno fácil? Quem sabe a tua bênção não está mais num terreno difícil do que num terreno fácil. Eu quero que você confie no Senhor. Eu quero que você entregue a tua vida para Jesus Cristo. Mais que isso, eu quero que você ore essa noite entregando o teu futuro. Você fala, Deus, até hoje eu estava tentando controlar. Até hoje eu estava tentando adivinhar para onde eu vou. Adivinhação não é de Deus. Você não tem que fazer isso. Você só tem que confiar e fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, que Deus tenha te abençoado grandemente com esta palavra. E mais que isso, que Deus tenha te desafiado. E mais que isso, que Deus tenha te confrontado. Que Deus tenha também, e o mais importante, que Deus tenha consolado o teu coração, principalmente de você que não sabe o que fazer nem para onde ir. Fique em paz, assim como você está quase todo mundo. Até quem acha que sabe para onde ir, ele não sabe. Então, eu não sei. E isso não quer dizer que eu sou inferior a ninguém. Só quer dizer que a minha vida está nas mãos do Senhor. E essa declaração que eu acabei de dizer, que seja a minha declaração diante de Deus essa noite e que seja também a tua declaração. Ei, os nossos caminhos, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A nossa vida pertence ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que a graça de Deus esteja na tua vida, né? Vamos continuar orando aqui, como a gente já orou no começo, né? Que tem mais um pedido aqui. Pela vida do César e família, Patrick e família, pelo seu José, saúde, pela Mara, recuperação do tornozelo, pela família e a vida do Aleluia, também pela vida e a família da Aline, pela saúde da senhora Hilda, pela vida e saúde do Éder, né, pela visão, e o Ronaldo também pede pela avó que teve um AVC e está internada. Depois, Ronaldo, você me manda o nome da tua avó, por favor, que Deus abençoe a tua avó, que o anjo do Senhor visite ela neste momento e que o Senhor dê restabelecimento e cura para a vida dela. Queridos, eu sei que a palavra de hoje, para quem consegue discernir espiritualmente, é uma baita pedrada, é uma baita tijolada. Então, você que foi apedrejado esta noite, você que tomou essa tijolada, eu espero que agora você se levante, porque Deus já te explicou o que aconteceu. E agora você vai se levantar em nome de Jesus de uma forma diferente. Não querendo determinar ou querendo que as coisas aconteçam do teu jeito, mas você entregando totalmente o teu caminho nas mãos do Senhor e deixando que Ele faça como Ele quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus, compartilhem a mensagem, envie para que as pessoas ouçam e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém.